Olá, tudo bem? Somos a Albuquerque Projetos Financeiros e estamos bastante motivados e engajados a oferecer soluções financeiras e tributárias para a sua vida e seu negócio. Visamos promover a sustentabilidade financeira de pessoas físicas e pessoas jurídicas para que você sempre esteja à frente e seguro financeiramente. Conte conosco rumo ao sucesso. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Gravatar Agreste News, onde nós iremos trazer para você mais um Pode Mais entrevista através de mais um podcast. E hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença do vereador e pré-candidato a prefeito de Gravatar, Bruno Salles. Do meu lado, o doutor Fernando Albuquerque também. Antes de iniciarmos, eu quero pedir para você internauta, você que está nos acompanhando, dá o teu like, compartilha, deixa teu comentário, ativa o sininho, vem com a gente, porque a partir de agora nós vamos trazer muita informação aqui com o nosso convidado de hoje, o vereador Bruno Salles, que é pré-candidato a prefeito de Gravatar. Do meu lado também, o nosso convidado especial é o empresário, advogado, doutor Fernando Albuquerque, que irá mais uma vez participar de mais esse podcast no Pode Mais Entrevista. Inicialmente, eu quero também registrar aqui a presença de toda a equipe, a presença do Tomás de Aquino, o pessoal da assessoria do Bruno Salles, todo mundo presente aqui. Mas eu quero trazer agora, inicialmente, os cumprimentos do nosso convidado, Bruno Salles. Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, senhor Fernando, boa tarde, Zé. É uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente para expor para Gravatar inteiro um debate político salutar. É importante a gente debater a nossa cidade e ir para os meios de comunicação é muito importante. Ok, esse é o nosso convidado de hoje, viu, minha gente? O Bruno Salles, ele que é pré-candidato a prefeito de Gravatar. Daqui a pouco nós vamos falar também, vamos tocar neste assunto, Muitos assuntos nós temos hoje aqui a debater com o Bruno Salles. Mas eu trago também os cumprimentos do doutor Fernando Albuquerque. Doutor Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo. Zé, eu agradeço a você, mais uma vez a oportunidade, a Nina Souza. Cumprimento ao Bruno Salles, pré-candidato a prefeito e vereador atuante do nosso município. Parabenizo a Nina Souza, a Micole Medeiros, a Joyce, a Yasmine, assessora de marketing do Bruno Salles, a Rita Soares, sua assessora, ao Kiko Porcar e também ao professor Tomás de Aquino. Para mim é sempre importante, Zé, estar com pessoas que querem o bem do nosso município. Eu tenho, todos os gravatarenses conhecem, minha opção é uma pessoa que eu apoiei, estou apoiando e apoiarei nessa pretensão de ser prefeito de nossa cidade. Logicamente, o canal é apartidário, mas estamos aqui para ouvir Bruno e sua mensagem ao povo gravatarense, de uma forma como é regra do nosso canal, de forma partidária. Mas o Bruno se prontificou a responder todas as perguntas que nós sempre fazemos de improviso e volto a dizer e reiterar que é um prazer recepcioná-lo aqui. Ok, vamos iniciar a nossa série de perguntas ao vereador Bruno Salles. Eu queria primeiro, Bruno, dizer a você o seguinte, você sabe muito bem disso, você é um dos vereadores, eu diria, muito atuante em Gravatar, e eu queria lhe perguntar, como é que você aceita, como é que as pessoas estão aceitando essa sua pré-candidatura a prefeito aqui de Gravatar, já que você é um dos vereadores mais atuantes do nosso município? Primeiro ponto, eu não posso dizer como as pessoas estão aceitando, e sim como o nosso trabalho está sendo feito. Lembrando que Gravatar, há mais de 25 anos, ela vem governada por forasteiros, pessoas que não conhecem a realidade do nosso município. Então, o nosso primeiro desafio foi mostrar ao gravataense que a política local ela funciona. E a gente continuou trabalhando, mostrando ao gravataense que essa política do bairro, essa política do cara a cara, do apertar de mão, essa política de conversar e do diálogo, ela funciona. E isso foi tomando uma proporção muito grande. E o chamado que vem das ruas
é aquele que alimenta o nosso desejo de mudança. E isso eu digo com muita sinceridade, que há muito tempo Gravatar realmente precisava de um candidato que entendesse diretamente de todos os problemas da cidade. Isso eu posso dizer da zona rural, a uma empresa, o empresariado, a questões aqui turísticas, porque Gravatar é uma cidade que está a 80 quilômetros, seu Fernando, do Recife, é uma cidade que está próximo, e a gente tem, por si só, Gravatar, como a gente já tem dito várias vezes, ela é alimentada pelo turismo sem ter atrativo. Então, o que a gente precisa realmente é dar um novo olhar à política, um novo jeito de fazer política. E o primordial de tudo isso, Bruno, com relação à sua pré-candidatura, é que você é nativo, você é gravataense, né? Coisas que há muito tempo a gente não tem aqui em Gravatar. Um prefeito da terra, um prefeito filho de Gravatar. Então é chegado o momento do gravataense realmente dar essa oportunidade a um gravataense. E por que não ao Bruno Salles? O gravataense, ele tem mostrado sempre, durante todas essas eleições, eu digo de 2000 para cá, sempre votou em candidatos de fora da sua cidade. Mas não porque não tinha candidato, e sim porque eles sempre se espelharam em pessoas que vinham com conversas fantasiosas. E na política você tem que ter coragem para dizer a verdade. É muito fácil a gente falar o que você quer ouvir. Difícil é você falar a realidade. Então, é por essas idas e vindas que eu posso dizer com clareza que a nossa cidade tem candidatos, sim, tem diversos candidatos, e isso mostra a fragilidade da atual gestão. A gente sabe que, por mais que a gente converse, que a gente fale, os candidatos da terra sempre eles eram olhados com segunda expectativa, com segundo olhar, até por uma pessoa colocar um paletó, vim de fora, aqui em Gravatar, eles sempre tinham um olhar diferenciado. E Gravatar, seu Fernando, eu tenho que falar, Gravatar precisa de um gravataense que entenda dos problemas, que saiba, e já mostrou, eu acredito, seu Fernando, que até para ser prefeito de uma cidade, o prefeito deveria passar pela Câmara, para ele entender o que é a política. Porque muita gente que senta numa cadeira de prefeito, ele não tem noção alguma do que é uma prefeitura, do que é o diálogo do povo. Qual a maneira do político entrar mais próxima do povo, se não pela vereança? Então, a gente viu diversos prefeitos que passaram sem passar pelaquela casa e deram errado. A política ela começa do pequeno, no apertar da mão, no bater da porta, no olhar no olho, no diálogo. E esses políticos que passaram não conseguiram. Eles sempre ou eram um técnico ou ele era um político. E eu nem sou técnico e nem político. Eu vim do comércio, sou um gravataense, já mostrei para que veio, já mostrei isso na política de vereança, que é a mais difícil. Seu Fernando, o senhor sabe que a política de vereador ela é considerada o para-choque do carro, porque é a parte que pega a batida. Pura verdade. Então, eu acho que uma pessoa que consegue fazer um trabalho na vereança, consegue ter uma boa conduta, consegue ter um bom desempenho, consegue aprovar diversos projetos que venham beneficiar a população, eu acho que, sim, merece uma oportunidade. Eu, inclusive, vereador Bruno Salles, eu tenho acompanhado em alguns grupos políticos de WhatsApp aqui em Gravatar, onde algumas pessoas lhe chamam carinhosamente de o menino, né? O menino de Gravatar está pronto, preparado para ser prefeito de Gravatar. Mas aí eu lhe pergunto, você continua filiado ao partido PSDB? Você será candidato pelo PSDB ou daqui para lá ainda muita coisa vai mudar? O PSDB é o partido que eu fui votado, fui eleito, mas o PSDB ele não passa a segurança que vai dar a legenda para a nossa pré-candidatura. Então, nós fomos atrás do deputado federal Silvio Costa Filho, que hoje então é ministro, sentamos, mostramos nosso projeto, ele entendeu a projeção que Gravatar realmente precisa,
e deu total apoio ao nosso projeto. Então, o PSDB continua sendo o partido que eu estou filiado, sou vereador pelo PSDB, mas o projeto futuro, não tendo o apoio do PSDB, nós encaixaremos na chapa do Republicanos, junto com o ministro e com João Paulo Costa. Muito bem. Doutor Fernando, fique à vontade, a partir de agora, para fazer as suas perguntas também ao nosso convidado, o vereador Bruno Salles. Eu queria fazer uma pergunta ao Bruno, mas antes da pergunta, eu queria fazer um comentário antes da pergunta. O comentário, Zé, é o seguinte: certa ocasião, houve uma greve dos professores e os professores estavam praticamente na frente da Casa do Povo, a Casa Elias Torres, e o presidente disse que não ia interromper a sessão. Não interromperia a sessão, porque tinha que cumprir o presidente da Câmara. Bruno se levantou, foi comungar com todos os professores do lado de fora, sentia a dor dos professores, sentia a temperatura dos professores, se engajar na luta do professorado. Certa outra vez eu vi alguns feirantes serem atentados, um feirante, uma pessoa do povo sem poder vender sua macaxeira. O Bruno estava lá, do lado do feirante. Eu vi um absurdo que está acontecendo, eu sou vítima desse absurdo, que a água do Jucá está contaminada, o subsolo está contaminado em razão do aterro sanitário, que hoje a gente chama de lixão. O Bruno Salles lá estava combatendo, defendendo a população. Isso aqui não é propaganda, é em razão de uma pergunta que eu vou fazer a ele. Eu queria saber se existe alguma possibilidade do Bruno Salles comungar com as ideias do atraso, que faz 23 anos ou 25 anos que Gravatá está emperrado sem progresso, sem uma venda do turismo, sem uma venda correta da cidade, sem o desenvolvimento econômico, sem empresa de transformação, sem empresa de extração, nenhum tipo de empresa, nem de serviço. O turismo inexistente, o turismo ecológico não existe, o turismo rural não existe nenhuma formalidade, modalidade de turismo em Gravatá, posta em prática, não existe uma comissão permanente do turismo. Então, a pergunta para o Bruno é o seguinte: Bruno, você representa realmente o novo, com essa mudança sua ao lado do povo, que eu e a população sabe que você é combatente? Existe alguma possibilidade de você comungar com essas ideias do atraso, ou você realmente representa o novo? Fernando, Gravatá tem que parar de olhar para o passado e parar de olhar para o presente. Chegou a hora de pensar no futuro. Como eu já falei aqui, Gravatá, se a gente volta ao passado e se a gente tenta só viver do presente, a gente nunca vai ter o sabor de um futuro próspero. Como você falou aqui, não há possibilidade alguma da gente voltar ao passado, até porque eu vivo o presente pensando no futuro, e no futuro melhor. O senhor falou aqui que a gente sempre saiu em defesa dos professores, sim. A gente saiu em defesa do professor, cobrando pelo seu salário, cobrando pelo seu aumento. A gente viu que a gestão não teve uma organização financeira para conseguir fazer o repasse federal do aumento salarial do piso dos professores. Isso é uma coisa que prejudica muito a nossa educação, que a gente tem que melhorar. A partir do momento que a gente tem uma cidade milionária, eu digo milionária em arrecadação, milionária em mão de obra, milionária em empresas, milionária em turismo, e nenhum desses governantes conseguiram implementar uma política pública que realmente, eu olho para você, gravataense, que olhasse para o turismo, um turismo de Gravatá, um turismo grandioso. Ele acha que um turismo é colocar um pisca-pisca em uma árvore, onde a gente precisa organizar a nossa cidade. A gente vê que a cidade de Gravatá é o centro. Quando a gente parte para um Bairro Novo, para um Princesa de Gales, para um Salgadão, nós vemos a realidade do gravataense. Quando a gente vai olhar numa feira, onde a gente vê que, por questões políticas, tiraram um dia de feira de um feirante
que 1 quilo de alimento para ele custa centavos do que ele ganha. E essas pessoas, em vez de ter um olhar abrangente de Gravatá, ele tem aquele olhar minúsculo e achar que um cidadão, porque está com o carro de mão na calçada, está prejudicando a cidade. Aonde quem está prejudicando a cidade é quem está sentado na cadeira de prefeito, sem dar condições àquela pessoa de ter um trabalho que seja um trabalho, eu não vou dizer honesto, porque um carro de mão é mais honesto do que roubar, é mais honesto do que muitos políticos que estão sentados nessas cadeiras, aonde estão prejudicando diretamente a vida do povo. Então, o cara, quando ele vai para o carro de mão, é porque não teve mais uma oportunidade de ter um trabalho, de uma política séria. O cara que está com o carro de mão lá, ele tem que ser orientado, ser cadastrado, ser melhorado o seu emprego, colocar ele em um lugar com dignidade. E o político vai lá e tira ele, toma a sua mercadoria, esquece que aquele pai de família tem que levar o pão para sua casa. Aí eu lhe pergunto, que política é essa? Que onde nós temos aqui um dos grandes, maiores criatórios de cavalo de raça, de caprino. A gente não tem um parque de exposição, seu Fernando. Tem que sair daqui para Carpina, aonde nós temos aqui cavalos de R$500.000, R$1 milhão, onde nós poderíamos estar fazendo grandes eventos nacionais aqui em nossa cidade. Nós temos aqui mais de 1.500 condomínios de braços abertos, esperando o Brasil inteiro. E onde é que a gente está colocando isso? Em qual cenário Gravatá se encaixa? Qual foi o político que botou a catraca para rodar em Gravatá? É por isso que a minha resposta é longa, Fernando. Não, pode mas eu voltar. quero ser bem objetiva. Gravatá não pode voltar ao passado, nem viver do presente. Ela tem que pensar no futuro. Muito bem. Doutor Fernando, antes eu queria só complementar o que o senhor falou aí das ações que o senhor presenciou do Bruno. Eu, na última terça-feira, na Câmara de Vereadores, um vereador usando a tribuna lá, disse que o prefeito era um trator, o atual, né? Disse que era um trator e que tinha vários serviços prestados aqui no município. Quando o vereador Bruno Salles subiu à tribuna, teve a oportunidade dele de também falar, usar a tribuna, ele perguntou ao vereador o que é que ele fez lá eu fiquei rindo lá na hora, porque achei até engraçado. Que ele ficou lá caladinho, baixou a cabeça, não tinha ação nenhuma para dar nada, nenhuma resposta para o vereador Bruno. Quando o vereador Bruno pergunta a ele, onde foi que ele fez essas ações? Esse trator trabalha onde? Que ele citou o bairro Princesa de Gales, Porta Florada, Área Verde. Aí o Bruno cobrou dele, disse, me mostra o que foi que ele fez nesses bairros. E, infelizmente, a gente sabe que não foi nada. Para que você tenha uma ideia, Zé, isso mostra o dinamismo dele, do vereador Bruno Salles, a força de vontade dele. O nosso projeto da saúde, que nós fomos para Brasília agora, a gente chegou a discutir esse projeto com o Bruno. Discutimos o projeto do Bruno, da implementação do hospital público estadual ou federal e também um veterinário aqui. Nós conversamos, o Bruno me chamou para a descentralização do polo moveleiro, para ter uma área do município, para que o município implantasse ali a descentralização, a fábrica do polo moveleiro, vamos dizer assim. Bruno já conversou conosco para implementar um projeto no Parque Universitário. Então, um homem que não pensa. Tem visão, né? Isso aqui eu estou falando porque realmente é verdadeiro. Então, é muito importante, quando a gente fala em progresso, que a gente não é a idade. A idade é a certeza que o gravataense vai ter que uma pessoa disposta a trabalhar com ideias novas, criativas, para o desenvolvimento do município. Falou em capacitação e renda. Agora mesmo estava conversando comigo na sala. Então, quando eu fiz a pergunta se ele representa o novo, é porque ninguém aguenta mais estar nesse atraso de 25 anos de Gravatá. O gravataense não aguenta mais. Sem então, dúvida é o nenhuma. momento, que eu diria, de apostar, seja, como é que se diz, numa pessoa que, eu não digo filho da terra, eu me acho um gravataense mais de qualquer outro, mas um natural. Chegou a hora de aportar uma pessoa nova do primeiro mandato, mas um empresário bem-sucedido, uma pessoa que conhece todos os lados do desenvolvimento. Então é fundamental para o gravataense entender o lado que ele pode votar em si próprio. O que eu diria, votar numa pessoa promissora, que tenha a condição do desenvolvimento
para a nossa cidade, que estamos precisando. Aproveitando isso, eu pergunto ao vereador Bruno Salles, pré-candidato, o que é que ele acha, qual é a análise que ele faz do desastre que é a nossa saúde. E volto a dizer, a saúde de Gravatar, ela não é ruim de hoje. Ela sempre foi ruim, hoje ela está pior. É verdade. Então aqui se morre, se você falar de saúde aqui, o turista quando vem para cá, ele não sabe o risco que ele corre. Que a gente não tem. Todo mundo diz aí que o município opera, que faz. Ninguém consegue enxergar. Ninguém consegue, porque ele não se abre as portas do hospital para que as pessoas vejam qual é o que as cirurgias, pelo menos chegue lá e contemple quem é que está operando, quais são as cirurgias que o hospital está fazendo, os gravataenses que estão nascendo no hospital. Então pergunta ao Bruno o que ele acha quando foi feito o deslocamento do hospital, foi fechado e foi para uma UPA, e o que ele acha de como está a saúde de Gravatar, o que é que ele poderia, como prefeito, melhorar. Em primeiro lugar, a gente pode falar sobre altíssimos custos que são implementados na saúde. No lugar de comprar uma ambulância, o gestor aluga. No lugar dele reformar um hospital, no primeiro ano ele deixou para reformar 3 anos depois, um hospital praticamente fechado. Uma UPA muito pequena, um hospital bem maior fechado, que descentralizou daqui para o centro da cidade, aonde se você tem uma festa de São João, de Semana Santa, fica impossibilitado uma ambulância sair de lá rapidamente. A gente vê que Gravatar gasta muito, mas muito recurso com carros para fazer transferências aonde nós podíamos ter um centro de diagnóstico aqui. Você, para fazer uma tomografia, uma pessoa que está com a doença, com câncer, ela tem que pagar R$1.000, vai sair para Recife, para Caruaru, porque ela não pode ser atendida pelo município. Uma pessoa, para fazer uma endoscopia, ela tem que sair, porque ela não consegue fazer o mínimo exame possível aqui pelo município. Tem que ficar sendo reféns de cidades vizinhas, tem que depender de um apoio financeiro do Estado, aonde a gente tem recurso próprio para resolver esse problema e sanar essa situação. Então, um problema de Gravatar, a gente vai falar e vai ficar no mesmo. Não é dinheiro, é administração. Os que passaram aí diziam que Gravatar tem 1 milhão por dia e hoje está pedindo 60 milhões. Eles subiram na rádio, subiram em palanques, aonde eles diziam que o problema de Gravatar era gestor e continua sendo. Essas pessoas, elas não entenderam que a política de Gravatar, ela tem que começar dentro da casa do gravataense. Ela tem que entender que a política de Gravatar, ela tem que começar perguntando ao comerciante como é que vai melhorar para ele ganhar dinheiro. Eu não vou perguntar a um doutor como é que vai o comércio, nem eu vou perguntar a um comerciante como se faz uma cirurgia. A gente tem que dialogar. Eles não têm esse diálogo. Eles têm um olhar, mas quem sente é quem está do outro lado. Então, eu, para conversar, para ser político, eu percorri toda Gravatar, da zona rural, às periferias, aos grandes bairros. E a gente viu que não há diferença do bairro A a bairro B. A única coisa que se é organizada durante os 4 anos é o centro. Então, eu lhe pergunto, para você que mora no Princesa de Gales, no Porta Florada, onde nós conseguimos os títulos de posse, que há 20 anos entrava prefeito e saía prefeito dizendo que ia colocar, seu Fernando, e nunca colocaram em prática. Teve que vir um menino para sentar na Câmara e mostrar aos velhos políticos aqui de Gravatar uma maneira nova de se fazer política. Aí eu pergunto a vocês, e eu mesmo respondo, por que a gente vai legalizar uma área que estava irregular? Porque a prefeitura permitiu que crescesse ao ponto de um bairro crescer e crescer. Eu não posso dizer nem crescer, inchar, sem o saneamento básico, sem uma iluminação pública, sem uma decência de um posto de saúde. Sem nenhuma infraestrutura, né, vereador? E a partir do momento que a gente colocou esse projeto, foi visando
dá a garantia a quem está em casa, quem tem sua casa e não tem a escritura dela, não tem um documento para dizer que é sua. Na hora que a gente dá essa escritura, a partir do próximo ano, essa pessoa vai começar a contribuir, porque ela sabe que a casa é direito dela. Então, esse dinheiro era para ser voltado, Fernando, em saneamento, em calçamento, em iluminação. E a gente está vendo que esse recurso não voltou. Porta Florada continua do mesmo jeito, não houve mudança. O prefeito, quando assumiu, me perdoe, Fernando, ele tinha um grande problema, mas com uma grandiosa solução. Nós tínhamos 2 creches a ser terminadas, nós tínhamos 4 quadras poliesportivas, com dinheiro em conta, um dinheiro federal tarimbado, que não poderia ser destinado a outra. Ele não teve a decência, nem a competência da administração pública para continuar essas obras. O prefeito, que está pedindo 60 milhões, é o mesmo que atrasou a empresa do lixo, que deixou agora as pessoas que trabalham na coleta de lixo do nosso município, está arriscado passar o Natal sem a sua ceia, sem o seu pão na sua casa durante o Natal, onde ele está dizendo que só vai pagar dia 28. Aí eu vejo a irresponsabilidade desse cara, que eu posso chamá-lo até de um coração de gelo, porque ele não entender que um funcionário que passa um ano inteiro limpando e organizando a sua cidade, trabalhando no pesado, coisa que eles não estão, para dar direito a grandes empresários e altíssimos salários de secretário. Prefeito, o senhor deveria ter mais respeito com as pessoas. O político em Gravatá, que sentar naquela cadeira, ele tem que ter qualquer critério, agora, em especial, conhecer a cidade. Porque não adianta você colocar um técnico que não entende das pessoas, não adianta você ser técnico e não saber como, nem como chegar naquelas pessoas para entender qual é a realidade daquele bairro, qual é a realidade daquele distrito, qual é a realidade do polo industrial. O senhor falou daqui do polo moveleiro, seu Fernando. Eu me alongo muito nas minhas palavras, porque eu gosto de deixar esclarecido. O polo moveleiro, meu avô foi um dos fundadores daqui, com o meu padrinho Manuel, com o Zeca da Charque, com o Zeca aqui. E eu lhe pergunto, há quantos e quantos anos passou o polo moveleiro trabalhando com as mesmas máquinas que meu avô trabalhava há 30 anos atrás? Hoje, nós trabalhamos da mesma forma. Hoje a gente temos lojas aqui que pagam altíssimos aluguéis, que no lugar dele colocar seu ponto de loja, é seu ponto de fabricação. Um olhar que nós tivemos para esse comércio, eu chamei Fernando, com seu escritório, para nos ajudar a fazer isso juntos. E é verdade. Quando a gente começou, várias reuniões, a gente viu que o polo moveleiro ele precisaria de uma área. Foi muito se falado aqui em trazer um polo industrial, com indústrias de fora. Concordo, tem que trazer. Não tem outra possibilidade. Mas a gente tem que valorizar o nosso empresário, o nosso comerciante. Nós temos que fazer ele crescer. E não tem outra maneira de fazer o polo moveleiro crescer se não der espaço. A gente não tem onde crescer aqui. Então, nós temos que dar um terreno para essa pessoa construir a sua fábrica, construir o seu depósito, para essa pessoa começar a investir em mais contratações, em mais maquinários, se capacitar os seus funcionários, cada vez mais crescer. Gravatá tem que ter uma dinâmica diferente, tem que ter um olhar diferente, porque Gravatá ela agrega turismo, comércio, Gravatá agrega muitas outras áreas do que só o turismo. Ok, tá aí a resposta, doutor Fernando, do vereador Bruno Salles. Agora, daqui a pouco nós vamos falar, doutor Fernando, com o Bruno a respeito do empréstimo, né? O empréstimo. Os 60 milhões. Esse é um assunto realmente que a gente jamais deixaria de comentar aqui. Eu queria, unicamente, para fortalecer a resposta do Bruno, fazer uma pergunta a ele. Porque essa pergunta, quando as pessoas sabem
quando eu saio às ruas, as pessoas sempre me fazem uma pergunta e eu vou conversar com o Bruno, aqui no escritório várias vezes. E muitas são essas pessoas. E a pergunta é única. Doutor, eu tenho certeza que se o ex-prefeito chamar o Bruno vai na hora. O senhor vai ver. Chegam assim mesmo para mim. Eu queria, para acabar com essa celeuma, eu queria fazer uma pergunta. Eu sei qual é a resposta, mas existe a mínima possibilidade, Bruno, de você fazer alguma composição, porque o Gravataense precisa saber, e o canal é esse. Um canal que você faz as perguntas às claras, de você fazer alguma composição com o ex-prefeito de Gravatá. Fernando, para ser sincero, eu trabalhei a minha vida inteira militando, não de funcionário, não de receber, ao lado do ex-prefeito. Se eu não disser isso, eu estou mentindo. Participei diretamente de sua campanha de deputado, onde Raquel Lira, participei também da campanha de Raquel como governadora, onde fizemos diversas reuniões, carreatas, fizemos a nossa parte, mas é como eu lhe falei, tudo na vida existe momentos, tudo na vida existe momentos e ações. Eu, como vocês falaram, que algumas pessoas me chamam de menino, sou jovem na política. Sou um jovem que tem uma dinâmica da política diferente. Eu penso diferente, o agir é diferente, a nossa política é diferente. E se for comparar para a gente fazer acordos ou voltar para o passado, como eu falei, não há possibilidade. Joaquim Neto já mostrou o que poderia fazer de bom em Gravatá, ele já mostrou o que poderia fazer. A política em si, a população lhe tirou do cargo no mandato, não fui eu. Então, aonde uma pessoa, o cargo de político, ele não é permanente. Um sai, outro assume. Joaquim saiu, o padre assumiu. O padre vai sair. E Bruno vai assumir? Isso é o povo que vai dizer, mas iremos trabalhar sim para que Gravatá cresça. E respondendo sua pergunta com clareza, não há possibilidade de nós voltarmos ao passado, até porque o time que estamos montando é para o futuro. Então, nós não negaremos apoio de seu ninguém, mas a nossa política é direcionada para uma nova Gravatá. E eu não acredito que uma nova Gravatá consiga ser governada com governantes passados. Com a sua resposta, vereador Bruno Salles, você praticamente define que não vai ficar no PSDB, né? Porque você não, com certeza não vai haver essa junção de forma nenhuma, não há essa possibilidade. É como eu falei, o Republicanos, o partido que meu irmão preside, que seu Fernando é filiado, ele está sendo montado para uma nova Gravatá. Nós não poderíamos ficar reféns de grupos políticos, até porque nós sempre visamos na nossa política a liberdade de poder trabalhar do modo que nós queremos, a liberdade de enfrentarmos a política do modo que nós achamos bem. Então, essa política que nós implementamos na Câmara de Vereadores durante esses 3 anos de mandato, isso prejudicou muito o relacionamento meu com algumas raposas das políticas passadas. E isso me fez ter um grande olhar para uma Gravatá do povo. Hoje, eu acredito que Gravatá pode ser governada pelo gravataense. Eu acredito que Gravatá possa ser governada por pessoas gravataenses. Isso eu digo de secretariados a diretores, porque o que a gente viu no passado foram promessas de políticos que, assim que sentam no cargo, se esquecem de quem percorreu a ladeira, de quem subiu degrau por degrau, e vai buscar técnicos que não entendem da realidade de Gravatá. Então, o Gravatá só vai resolver o problema quando colocar um gravataense naquela cadeira, que tenha compromisso com as pessoas, Esse foi um grande discurso que o prefeito que está sentado aí na cadeira de prefeito teve, e não teve. Gravatá tem que ter. Então, para deixar mais resumido, Gravatá
chegou a hora de mudar. Chegou a hora de mudar. Isso foi provado nas eleições passadas. O povo quer o novo, o povo quer mudança, o povo não quer mais viver de politicagem, e sim de uma boa política. Pelo que eu entendi, vereador Bruno Salles, da sua resposta, você chegando lá, você sendo prefeito de Gravatá, você vai trabalhar com o secretariado de Gravatá, não vai buscar, não vai importar ninguém, trazer ninguém lá de fora. Não, até porque eu não acredito que fora tenha pessoas mais capacitadas do que aqui. Eu acredito que a capacitação do povo de Gravatá é muito alta. Muito bem. Até porque, se a gente for olhar, os grandes secretários que deram conta realmente do recado foram a maioria, eu acho que 90% gravataense. Então, o que a gente precisa é de implementar essa política de verdade, muito e não bem. Da boca para fora. Eu acredito que aqui tem geólogos, tem engenheiros, tem advogados, eu tenho certeza que tem grandes empresários que podem ajudar a administrar essa cidade. Dúvida. Então, para que a gente vai buscar fora se a gente tem aqui? Com certeza. Muito bem, prefeito. Muito bom ouvir isso. Essa fala do vereador, doutor Fernando? É importante também enfatizar, por exemplo, eu vejo Gravatá com bons nomes, pessoas bem intencionadas. Eu atendo a todos, mas a única pessoa que me pediu consultoria em razão de projetos a serem implantados em Gravatá foi o Bruno. Nós já discutimos transporte integrado da zona rural para a cidade, com passagem única, para facilitar o emprego. Nós já discutimos implementos, como falamos aqui do polo industrial. Nós já discutimos implementos, implantação do hospital público. Nós já começamos conselho consultivo dos dobradouros. Então, são ideias inovadoras de uma pessoa que está querendo bem de Gravatá. Está querendo bem, é gravataense nato, entende gravataense do lado empresarial, por ser empresário, e entende gravataense do lado político, porque é político. Não importa se é primeiro mandato. Carrega consigo a ciência da política e carrega consigo o empirismo de estar todo dia do lado do povo, sabendo a dor do povo. É combatente, vai para a rua. É como eu disse, isso aqui não é campanha, eu estou dizendo o que eu vi. Estava a Câmara reunida, o presidente disse que não pararia a sessão, ele saiu da sessão e foi atender os professores. O que eu digo que é fundamental na vida de um parlamentar. Então, eu queria tirar essa dúvida, o Bruno já tirou a dúvida, respondendo que não existe composição com o passado, e eu queria também fazer uma pergunta dentro desse mesmo segmento, se ele vê alguma notoriedade ou alguma obra nesses 20 anos, que eu considero 20 anos de atraso, que a gente possa dizer, Gravatá fez essa obra em tal época, se ele conhece, como político ou como empresário, que ele possa agora citar como exemplo. Não conheço. Eu conheço grandes obras que poderiam ser implementadas aqui em Gravatá, que só ficaram no discurso de políticos durante 20 anos. Uma delas, como eu já citei aqui, o polo industrial. Não precisa de muito recurso para ser feito. Não precisa. O polo industrial ele precisa de uma rua, ele precisa de energia, ele precisa de água. Quem vai construir são as empresas. A gente tem que dar incentivo fiscal para trazer elas. Até o terreno já tem aí, é disponível, né? Então, eu vejo o Parque de Exposição como uma das coisas grandiosas que poderiam atrair o público do Brasil e quem poderia dizer do mundo. Nós temos um dos melhores criatórios e clima para o criatório de cavalo de raça. A gente está vendo que grandes exposições são feitas fora, a gente poderia ser feito aqui. Eu lembro que há 20 anos atrás chegaram a dizer que pode-se fazer uma PPP, alguns prefeitos, não podemos fazer parceria pública e privada com o empresário para pegar concessão de 10, 20 anos. Se isso tivesse acontecido no passado, o nosso parque já estaria aí, o nosso parque de exposição. Então, são pessoas que têm medo de enfrentar o futuro, de cobrar para colher lá na frente. Então, Gravatá, eu vejo que quem senta naquela cadeira é muito pequeno para o cargo. As pessoas que sentaram ali são muito pequenininhos durante o tamanho daquela cadeira, diante da dimensão daquela prefeitura. Para sentar ali, tem que entender que tem que trabalhar conforme a dança. Não adianta a gente pensar, vou licitar outro.
aqui em Gravatá, a gente vê que muitas ruas precisam ser asfaltadas. Gravatá tem recurso suficiente de implantar uma usina de asfalto com a máquina própria, a gente fazer o nosso asfalto e ainda poder vender para as cidades circunvizinhas. A gente tem um grande problema no aterro sanitário. De cara, nós iríamos buscar uma empresa grande, capacitada, que produza o gás, que produza como é que eu posso dizer, o plástico em recicláveis. A gente poderia fazer uma concessão na beira da pista, colocar 3 ou 4 prefeituras, Xangrande, Pombos, Bezerros, em uma concessão só. Gravatá, além de ceder o espaço, iria ficar com a minúscula parcela por ela ceder o terreno, pela empresa vir para cá. Então, nós organizaríamos o aterro sanitário de Gravatá, conseguiríamos reduzir a energia municipal com os gases que iam ser transformados em energia. Nós produziríamos o nosso próprio calçamento em pré-moldados, que de onde tem empresas hoje de aterros sanitários que trazem essas coisas para nós desfrutarmos dela. Então, aonde a gente coloca a empresa de um amigo, a gente poderia colocar uma empresa responsável que gerasse realmente trabalho e significante redução de impostos através de iluminação, através de calçamentos, como eu falei, de calçadas com esses pré-moldados. Nós vemos diversas irregularidades em questão da Compesa, onde a gente não vê um gestor sentar com o diretor da Compesa. Nós estamos vendo aí uma empresa cortando a via local inteira, aonde passaram 10 anos. Nenhum político teve competência de sair daqui para Recife, nos recursos da infraestrutura do Estado, na secretaria, cobrar para que viesse. A gente foi. Tivemos o resultado. O asfalto chegou. Parou aqui na frente da antiga Gravel, mas era para ter finalizado. O prefeito nem sequer foi fiscalizar. A empresa cortou o asfalto novo. O prefeito nenhuma fiscalização teve. A Compesa pega um asfalto novo, corta ele, como fez aqui da Fazenda Sampaio, todo acabado, não teve uma fiscalização. A gente vê grandes obras hoje aqui, grandes obras não, obras com grandes dinheiro investido em obras paradas. Uma coisa que Gravatá deveria colocar, que a partir do ano que vem eu vou colocar em pauta, e quero que vire projeto de lei, é que nenhum prefeito possa assinar uma ordem de serviço sem que a obra tenha começado. Eu acho uma imprudência muito grande você assinar, e depois as obras ficarem todas paradas. Não se resolve nada, né? Então, são problemas que com pouco recurso, que com cabeça e inteligência, podem ser sanados. Então, essas pessoas não tiveram a capacidade. E está aqui a deixa. Eu posso até ensinar vocês se ligarem para mim. Eu amo minha cidade, eu sou um gestor do município, sou um vereador do município e posso ajudar vocês, se vocês não tiverem um entendimento correto. Pode me chamar, eu tenho certeza que pode chamar o doutor Fernando também para ajudar. A gente não é oposição de quanto pior, melhor. Nós somos a oposição de cobrar pela verdade, nós somos a oposição de cobrar para que realmente funcione. Então, se precisar de ajuda, o município pode ligar para mim, tenho certeza que pode ligar para nossos assessores, que estaremos aqui, prontos para ajudar a nossa cidade. Ok, olha, infelizmente nós estamos chegando ao final, né? Mas eu queria permissão da produtora para eu fazer uma última pergunta. Essa pergunta não poderia deixar de ser feita hoje aqui, com relação ao projeto de lei do empréstimo que o Executivo enviou para a Câmara Municipal e que o Gil Dantas, o vereador Gil Dantas, pediu vistas, né? Ele, sendo da comissão, tem um prazo, parece-me que de 10 dias, não é, vereador? Eu queria que o senhor me confirmasse, caso esse prazo vai até o dia 31 de dezembro, e o presidente da Câmara, ele pode marcar essa reunião para o dia 31 e esse projeto ser aprovado, vereador? Veja, a partir do momento que o projeto ele entra na Câmara de Vereadores, se tiver faltando uma documentação, se a secretaria constatar, ele pode voltar
para a prefeitura. A partir do momento que ele entra, não é constatada essa falta de documentação e ele é lido no plenário, ele automaticamente tem que passar pela comissão. Não fica mais na secretaria da Câmara, e sim no gabinete do presidente da comissão, aonde tem o relator e o membro. E isso ficou na mão de Regis da Compesa, que é o presidente. O relator, se eu não me engano, é Nino, da Gaiola. Um membro é Adaildo e Gil. Eu não sei se é Adaildo, mas Gil eu tenho certeza que é. Então, Gil pegou essa essa brecha que o regimento permite, que é lei, no artigo 67, que permite que o membro da comissão ele peça 3 dias, se for em regime de urgência, e peça 10 dias, como é o caso de uma matéria que não entrou em matéria de urgência. Então, o vereador Gil pediu, e do dia que o vereador pediu para o dia 31, bate os 10 dias. Então, se Gil segurar essa matéria, o presidente só pode convocar a eleição no dia 30 para o dia 31, que é o término do tempo para ser colocado em pauta. Se Gil entrega isso, ele está entregando o projeto para ser aprovado, aonde a prefeitura, a Câmara Municipal, em sua maioria, ela é a favor da situação do prefeito. Então, já deixou claro que esse projeto, mesmo prejudicando a população, ele iria ser aprovado. E infelizmente, o que me admira mais da comissão, e eu digo do presidente, do relator, de Gil ainda não posso falar, porque ele mostrou lealdade ao povo em ter segurado. Ninguém sabe daqui para frente. Espero que Gil continue sendo o vereador que ele é, honesto, compromissado com o povo, mas o presidente que assinou favorável, o membro que assinou favorável, o relator que assinou favorável, eu fico me perguntando como uma pessoa assina favorável a um projeto que veio apenas com 2 folhas. O projeto de 60 milhões, onde coloca o FPM, o dinheiro do pagamento da folha de salário do funcionário público e do aposentado como garantia. Não teve nenhum impacto orçamentário, nós não temos noção de quantas parcelas, nós não temos noções de quanto ficariam essa parcela, nós não temos noção do que mais ele colocou como garantia, nós não temos ideia de como é que fica essa amortização e, o mais importante, se ele está com 58% da renda do município comprometida, como é que ele vai pagar esse empréstimo? E por que ele pediu esse empréstimo? Para outra gestão pagar, porque ele pediu 1 ano de carência. Se nós estamos no 3º ano, 4º ano, ele não paga. Quem vai pagar é quem ganhar. Então, fica a deixa minha e da população. Será que esses vereadores vão ter coragem de colocar a prêmio o salário do servidor público, de entregar um cheque em branco a uma pessoa que já mostrou que não sabe nada da administração pública? Será que eles vão dar um cheque em branco a uma pessoa que, em pleno a véspera de Natal, deixam as pessoas que fazem a coleta de lixo da nossa cidade, que trabalham duro, sem o 13º? Essa mesma pessoa que vai dar o cheque em branco é o prefeito que paga, em vez de comprar um ônibus, ele paga milhões em agregamentos. Em vez de comprar uma ambulância, ele gasta milhões por ano em aluguéis. Em vez dele construir, ele gasta com aluguel. Essas pessoas que não têm nenhum entendimento financeiro, nenhum entendimento político. Então, esses vereadores, eles deveriam repensar até o dia 29, que volta a Câmara a ser aberta, o recesso acaba dia 29, eles têm esse tempo para pensar, para realmente entender que, se isso for aprovado, vai ser prejudicial, não só para a folha salarial, não só para os funcionários, mas e sim para a nossa cidade. A partir do momento que esses funcionários deixarem de receber seu salário sagrado em dia, não vai dar mais o mesmo rendimento. Então, isso é uma coisa que vai prejudicar diretamente a finança orçamentária do nosso município. Eu, como vereador, não posso permitir, mas, infelizmente, uma andorinha só não faz verão. Então,
É por isso que eu conto com você, gravataense, para que a gente vá lá no dia 29, no dia 30, o dia que for colocada essa reunião, que a gente vá para lá tentar travar os vereadores, buscar a conscientização deles, para que isso não seja colocado em pauta, porque vai prejudicar bastante. Se o prefeito ele quisesse colocar, ele teve todo o tempo do mundo, faz 3 anos que ele está lá, porque ele não teve competência de colocar para ele pagar. Ele sabe o tamanho da enrascada que ele está colocando no gravataense. E eu, que sei disso, tenho que mostrar a você, que está em casa, você gravataense, para você ter ideia do tão prejudicial que é essa PL 30. Então, é só isso mesmo. Ok, está aí a resposta do vereador Bruno Salles, mas nós estamos chegando ao final de mais um Pode Mais Entrevista, através do nosso canal Gravatá Agreste News, né? Um Pode Mais Entrevista com esse podcast. Mas eu quero deixar os microfones ao tiro de expor do vereador Bruno Salles para suas considerações finais. Queria agradecer a toda a equipe que está aqui, a Nina Souza, a você, Zé, a Fernando Albuquerque, pelo convite. Dizer que essa entrevista foi muito salutar, uma entrevista muito boa, onde a gente pôde explanar muito bem aquele nosso entendimento. As perguntas que vieram daqui foram perguntas sadias, perguntas que realmente têm a ver com a nossa política. Isso é muito importante, a gente ter esse diálogo com a imprensa. Isso é de extrema importância para o político, principalmente para mim, que tenho projetos grandiosos para essa cidade, mas o demais, para não me alongar muito, agradecer a todos e espero que em breve nós estaremos aqui de volta, pois gostei bastante da entrevista. Pois é, vamos aguardar e tudo indica que vai ter mais entrevistas por aí, viu? Mas eu quero deixar também os microfones ao tiro de expor do Dr. Fernando Albuquerque, para que ele possa também trazer as suas considerações finais. Zé, diante da fala do Bruno agora sobre o projeto enviado pelo Poder Público Municipal de 60 milhões, eu queria complementar a resposta do Bruno com a seguinte situação. Eu queria primeiro mandar um aviso ao presidente Léo Duarte. Presidente, use de toda a sua capacidade que o senhor usou para ser reconduzido à presidência da Câmara de Vereadores, que o senhor usou todos os seus artifícios legais para ser reconduzido e conseguira, e hoje é presidente, para que esses mesmos assessores que trabalham com Vossa Excelência e os seus procuradores devolvam ao poder público, ao gestor público municipal, essa vergonha que representa esse projeto. O projeto que Vossa Excelência recebera, ele não traz o memorial descritivo, ele não traz no seu bojo onde será usado esses 60 milhões, ele não traz a destinação, ele não traz a impactação desses valores tomados no município, ele não traz as taxas correspondentes e a averiguação que o senhor fez em termos comparativos e com as outras instituições e por que a Caixa Econômica, segundo eu soube, foi a favorecida. Então, eu queria que Vossa Excelência usasse de todos os artifícios que Vossa Excelência usou na recondução, inclusive tirou fotos com vários advogados, seus procuradores, na recondução de Vossa Excelência a presidente da Câmara, para que use esses mesmos artifícios para que devolva ao Poder Público Municipal esse projeto em 2 laudas que não satisfaz nem foi outorgado pelo povo de Gravatá para a sua tomada desses valores, inclusive com 11 milhões para a verba do gabinete de Sua Excelência o Prefeito. Ademais disto, agradeço a vocês mais esse chamamento por estar aqui, agradeço a Nina Souza, a produtora, a Yasmine, que está ali, assessora do Bruno, Nicole Medeiros, Joyce, Kiko Porcá, sempre conosco, ao professor Tomás de Aquino, a assessora do Bruno também, a Rita. Mando um abraço a Leandro Carioca, que também faz parte da assessoria, o professor Muniz, que também faz parte da assessoria do Bruno,
ao Danilo, presidente republicano, e a todos que engajados na campanha do Bruno Salles. E desejo a todos nossos ouvintes, nossos telespectadores, um grande Natal. Um Natal repleto de realizações. E que Deus esteja no coração de todos vocês. Deus esteja no coração de todos vocês. É o que eu posso desejar. Então, um forte abraço a todos os gravatarenses. Portanto, chegamos aí ao final de mais um Pode Mais Entrevista, através do nosso canal Gravatar Agreste News. A todos vocês, um abraço e até a próxima.